e o 8, amém? Amém. Abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Possamos ler a santa palavra do Senhor, que diz assim: carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta, o que é, igreja? A qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. É o nome de quem que está dizendo aqui? O nome do Senhor, amém? Toma o teu assento nessa noite, glorificando. Se você pode, você dá uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele é o dono da festa. Para Ele é todas essas coisas. Está tudo lindo, tudo maravilhoso, não está? Mas é para Ele, é para a glória dEle, é para que o nome dEle viesse a ser glorificado. A cada ano que nós viemos aqui nessa festividade, as coisas estão melhores, as coisas estão mudadas, mas tudo isso aqui foi porque o Senhor pôs uma porta aberta, e que essa porta ninguém pode fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Falar da igreja de Filadélfia é um prazer, né? Porque foi uma igreja a qual o Senhor mandou uma carta, e nessa carta ela estava escrito que o Senhor não tinha críticas sobre essa igreja. Falar da igreja de Filadélfia é olhar para uma igreja e ver santidade. Falar da igreja de Filadélfia é olhar para uma igreja e ver uma igreja que tem união. Olhar para a igreja de Filadélfia é ler o significado dela, que diz amor fraternal. E fraternal significa amor de irmão. Olhar por uma igreja e identificar ela como a igreja de Filadélfia é você olhar para uma igreja que tem amor, é você olhar para uma igreja que tem união, é você olhar para uma igreja que santifica, é você olhar para uma igreja que não olha para trás, é você olhar para uma igreja que vai crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem nos falando que o anjo, o santo e verdadeiro, ele não deixou dúvida que foi o apóstolo João que mandou a carta, ele não deixou dúvida que foi o profeta que enviou a carta, ele não deixou dúvida que foi o homem de Deus que enviou a carta, mas ele botou bem claro, com a letra bem grande, para que o anjo daquela igreja viesse entender: aquele que é santo e verdadeiro. Que está dizendo, não é qualquer um que está falando, mas é o santo do santo, aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, que é o fim. É Ele que falou. E quando esse fala, a terra cala. E quando esse fala, as igrejas circunvizinhas não podem questionar. Não pode, porque foi o santo e verdadeiro que disse. E ele disse: aquele que tem a chave de Davi, a chave de Davi está sobre as mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum outro homem hoje tem essa chave nas suas mãos. Só li na palavra no livro de Isaías 22, capítulo 22, a partir do versículo 15. Duas pessoas que eu li ali teve a chave de Davi nas suas mãos. Deixa eu ler aqui o nome do camarada, porque é complicado falar. Não sei nem se eu vou pronunciar certo. Sebana e Eliaquim. Sebana perdeu o seu chamado que ele tinha nas suas mãos, que era a chave de Davi. Que a porta que esse homem abria ninguém podia fechar, mas ele não deu
crédito ao seu chamado. Em vez de ele fazer aquilo que Deus mandava ele fazer, ele fez errado. Então perdeu o reinado. E a chave de Davi, o Senhor pegou da mão dele e colocou sobre os ombros de Eliaquim. E depois desse, a chave foi para a mão do próprio Jesus. Hoje, só ele abre porta que ninguém pode fechar. Homem nenhum abre portas. Só tem um que tem a chave de Davi. Só ele. E ele é bem claro nas suas palavras. Eu tenho a chave de Davi. E a porta que eu, o Senhor, abre, ninguém pode fechar. Eu quero ver quem é o santo, quem é o homem que vai questionar com Deus da porta que ele abriu. O Senhor vem falando para a igreja de Filadélfia de uma carta, na 6ª carta para uma igreja, e ele fala: eu, o Senhor, conheço as tuas obras. Não foi o pastor, não foi ninguém. O Senhor falou: eu conheço as tuas obras. Ele sabia o conteúdo que ninguém sabe que acontecia dentro da igreja de Filadélfia. Os membros não sabem de tudo que acontece por trás da igreja. Os membros não sabem o que acontece dentro dos bastidores, lá dentro, né? Onde o negócio acontece, eles não sabem. Mas o santo e o verdadeiro, ele conhece. E ele falou: eu conheço. Sabe o que ele estava querendo dizer e deixar bem claro para Tiatira, para Sardes, para Esmirna, para Pérgamo? Sabe o que ele estava querendo dizer? Vocês podem se levantar, vocês podem falar o que quiser, mas a obra da Filadélfia eu conheço. E se eu estou falando que eu conheço, e eu vou pôr uma porta aberta diante delas, dessa igreja, eu quero ver qual é o homem, qual é o santo que vai falar que essa porta vai se fechar. O Senhor olha para a igreja de Filadélfia e ele não vê a igreja de Filadélfia corrompida. O Senhor olha para a igreja de Filadélfia e o Senhor vê uma igreja santa, justificada, uma igreja separada, uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha calor humano, uma igreja que não tinha muita prosperidade, era uma igreja que sofria, era uma igreja fraca, era uma igreja que tinha pouca força. Mas Jesus olhou lá de cima e falou: eis que põe uma porta aberta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porta aberta significa oportunidade. Hoje, o Senhor tem posto uma porta aberta diante da tua igreja. Nessa noite, o Senhor que tem a chave de Davi, ele está colocando uma porta aberta diante da tua presença. E ele está falando: você só vai entrar por essas portas se você quiser. Porta aberta significa oportunidade. Quantos têm perdido a oportunidade que Deus tem dado? Porta aberta significa que você ainda pode entrar por essas portas, ouvir a palavra, aceitar a Jesus, se deixar de ser corrupto e se arrepender dos seus pecados. Porta aberta ainda está dizendo que Jesus não voltou, que ele está te dando a oportunidade de tu ser livre, de tu ser liberto, de tu aceitar ele como único e suficiente Salvador. Mas existem pessoas que não está dando crédito na oportunidade que o Senhor tem dado. Tem pessoas que estão olhando para a igreja e vai falar: vai ser mais 10 anos essa igreja aberta, vai ser mais algum tempo essa igreja aberta, enquanto o Senhor já está batendo a porta, querido. Aproveita que as portas ainda estão abertas. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveita enquanto Deus está te dando oportunidade. Enquanto Ele está falando: eu estou pondo uma porta diante dos teus olhos, tire a trave dela, comece a enxergar essa oportunidade, comece a entender que eu estou te dando oportunidade. Mas tem muitos que já perderam essa visão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dando uma palavra de encorajamento para a igreja de Laodiceia.
antes do Senhor falar assim, ó, vocês têm pouca força, Ele já falou, eu conheço as tuas obras e eu pus diante de vocês uma porta aberta. O Senhor já estava confortando o coração dessa igreja, a qual o Senhor se agradou. Dessas 7 igrejas, nós sabemos 2 igrejas que o Senhor não tinha crítica, que era a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja que passava por tribulação, era uma igreja que era muito perseguida, era uma igreja pobre. A igreja de Esmirna não tinha um som maravilhoso igual a esse. A igreja de Esmirna não tinha um banco maravilhoso igual você está sentando. A Bíblia diz que ela era pobre, rico, ela não tinha riqueza, ela não tinha bens, mas ela era cheia do poder de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus. Quem chegava na igreja de Esmirna sentia a presença de Deus. Quem chegava na igreja de Filadélfia sentia a presença de Deus. Era igrejas que o Senhor não criticou. Foi a igreja que o Senhor olhou do céu e enviou a carta falando, tenha bom ânimo, permanece, igreja. O Senhor está olhando do céu e Ele quer ver uma igreja que se pareça com a igreja de Esmirna e com a igreja de Filadélfia. Mas está difícil, porque dentro das igrejas o amor fraternal são poucos. Dentro das igrejas hoje o irmão não olha para a irmã não olha para o irmão. É um querendo ser maior do que o outro. Claro, o Eclesiastes não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu é Jesus. O que leva para o céu é a santidade com Deus. E o amor fraternal tem se esfriado. Como é que é? Eu fiz uma pergunta para Deus nessa tarde. Eu falei, Senhor, eu glorifico o teu nome, porque o Senhor não envia mais essas cartas. Porque se tu enviasse carta hoje no século 21, misericórdia. Misericórdia. Estaria cheio da igreja de Sardes. Estaria cheio da igreja de Tiatira. Estaria cheio, muito cheio. Mas a igreja de Laodiceia teria pouca, de repente quase nenhuma. A igreja de Tiatira de repente teria pouca. Sabe por quê? Porque os homens, ele não quer ter mais uma igreja assim simples. Acha que numa igreja simples, pastora, não tem presença de Deus, não tem mulher de Deus, não tem homem de Deus. Querem fazer tempos gloriosos, tempos grandes, tempos maravilhosos, mas a presença de Deus está do lado de fora. Laodiceia era uma igreja rica materialmente. Laodiceia, o povo de Laodiceia tinha dinheiro, eram produtores, eles produziam, tinha ali uma grande firma de ciência, de cosmético. A igreja era impecável, porém a igreja de Laodiceia fechou a porta e deixou Jesus para fora. Tempos grandes, com homens que se dizem poderosos, têm fechado a porta e deixado Jesus para fora, por causa da prostituição, por causa da lascívia, por causa do adultério, por causa que não tem comunhão com Deus. Coloca Jesus lá fora, porque aí ele não vê o que tem acontecido dentro das igrejas. Homens que pegam o microfone e dá um brado de glória a Deus, solta 10 línguas estranhas, o povo está seguindo, não sabe quem é o profeta, não sabe de onde ele veio, não conhece o caráter dele, e está enchendo linguiça lá fora. Santidade, zero. Me perdoa, igreja, mas eu vou falar, eu não vim aqui, a pastora me conhece, eu sei que aqui é a igreja de Laodiceia, mas isso é verdade. Aqui é a igreja de Filadélfia, Laodiceia está cheia, Filadélfia está vazia e Laodiceia está cheia, pastor. Porque Laodiceia, missionária, pode fazer o que quiser. Tu entra pelado, fica pelado, faz de qualquer jeito e pode vir, pode ficar. Mas a
ela tem santidade, ela tem unção, ela tem jejum, ela tem oração, não pode. Quando você vê uma igreja vazia, missionária Graça, quando nós vemos, nós passamos e olhamos, meu Deus, está todo mundo na prova. É porque é a igreja de Filadélfia. Porque dentro da igreja de Filadélfia você não vai aceitar as imundícies que tinha dentro da igreja de Tiatira. Já leu a carta para a igreja de Tiatira? Se não leu, lê, porque ela tem se cumprido hoje. Homens em cima do altar, fornicando, se prostituindo, dando mulher alheia e tá achando que está agradando a Deus. Sai pra lá, capeta. Aqui não, aqui é a igreja de Filadélfia. Aqui tem mulheres de Deus, homens de Deus. Tem. Para falar da igreja de Filadélfia, eu tenho que falar daquelas também que é circunvizinhas. E aí? Qual é que você vai escolher? A que tem a beleza exterior ou que tem um conteúdo interior? Porque hoje, Diácono Douglas, o povo não está mais olhando para aquela igreja que se santifica. Jesus olhou do alto e falou: eu não tenho queixa nenhuma contra Laodiceia. Só uma coisa, a igreja de Laodiceia, que o Senhor falou: vocês têm pouca força. Pouca força não é sinal de pecado, tá? Quem falou para você que é? Igrejas vazias não é sinal de pecado. Quem falou que é? Igrejas que estão passando por provações não é porque o ministro ou quem dirige está em pecado. Quem falou que é? Igrejas vazias é porque tem pouca força. E pouca força, não, o Senhor não falou que era pecado. O Senhor falou: vocês têm limite, vocês não têm uma capacidade grande de trabalhar, porque vocês são poucos. Mas eu olhei aqui de cima e eu vi santidade nessa igreja. E o que importa para mim, o Senhor falando, não é uma igreja entupida. Claro, é bom ter muito membro, quem não quer? Mas o Senhor está falando assim: olha, eu não estou procurando a igreja mais cheia, não. Eu estou procurando a igreja que se santifica, que desce no jejum, que desce na oração, que desce na humildade, que desce no amor. É essa igreja que eu estou procurando. Tem alguém aqui nessa igreja? Tem alguém aqui que é membro dessa igreja? É essa, querido. Não deixa os teus olhos, a tua visão ótica te cegar, porque a visão ótica ela cega espiritual. Quando você olha com a visão humana, você fala: eu vou para lá, porque lá tem. Ah, não, vou ficar aqui pagando preço por 3. Vou vir para a consagração que só tem 2. Não, eu vou para lá. Cuidado. Cuidado. Meu Deus. Fique em Filadélfia. Tem poucos sinceros. Tem poucos unidos. Tem poucos com unção. Tem poucos, mas está fazendo a obra com não está fazendo a obra com negligência, está fazendo com inteligência. Tem poucos, mas o pouco que tem você pode contar. Porque que adianta ter muito e não ter um para contar? O ter um que você pode contar com ele para qualquer coisa. Filadélfia tinha bem pouquinho. Mas se falasse ali: vamos, obreiro, vamos embora. Vamos, obreira, estou indo. É isso que o Senhor está procurando. É isso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, hoje, um dia, Ele deve olhar lá do céu e deve se entristecer. De falar assim: meu Deus, que igrejas são essas? É cada coisa, irmão. É cada uma que tu vê por aí afora. Que só o sangue do Senhor Jesus mesmo. Aí o Senhor fala assim: ó, mas entretanto, o Senhor está dizendo, entre tudo que você passou, você recebeu o melhor, você guardou a minha palavra. Davi foi um homem todo errado, um homem que pecou diante de Deus. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, foi um rei, foi um homem que o Senhor mesmo se agradou. Nenhum outro na Bíblia, a Bíblia vai dizer que foi segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Que entre tantos, na idas e nas voltas, na queda e dos levantes de Davi,
Davi guardou a palavra. Aleluia. Eu não estou falando que você é super-homem nem Mulher Maravilha, que você nunca vai deslizar e que você nunca vai cair. Eu estou falando para você que você hoje, no século XXI, tem que limpar a tua visão e ver aonde tu está colocando a planta dos teus pés. Porque existe pessoa com menos de qualquer coisa. Existe pessoas se alimentando daquilo que não vem de Deus. Aí sabe o que acontece? Come qualquer palavra, fica doente, fica enfermo, se desvia, cai no mundo, porque está se alimentando de coisa ruim. E coisa ruim não faz bem. Coisa ruim dá infecção, coisa ruim dá diarreia, coisa ruim faz você vomitar. Come uma comida boa! Mas como, missionária, que eu vou saber se a comida é boa ou é ruim? Vai pela Bíblia. A Bíblia não faz ninguém vomitar. A Bíblia não faz ninguém passar mal. O Senhor só vomita da boca para fora aquele que não é quente, não é frio, é morno. Se tu é morno, Ele vai dar a ponto de te vomitar. Agora, se tu é quente, permaneça quente. Se tu é frio, permaneça frio. Não é pecado. É pecado, tá errado diante de Deus. É tu ficar morno. Morno significa ficar em cima do muro. Ou tu tá, ou tu não tá. Ou tu tá em Filadélfia, ou tu tá em Laodiceia. Ou tu tá em Esmirna, ou tu tá em Tiatira. Sabe o que Jesus está falando nessa noite? Se decida. Toma uma posição diante de Deus. Ou tu é servo, ou tu é escravo. Servo, tu vai subir para cima do muro. Servo de Deus. Escravo, não estou fazendo uma comparação que vocês são, tá? Aqui, ó, servo vai passar para o lado mais alto, né, irmão? Porque escravo nunca vai estar em cima de servo. Servo sobe, escravo desce e vira cavalo de Satanás. Muito crente servindo de cavalo para o diabo. O diabo faz da vida dele o que quer. Então, guarda a palavra. Não negue o nome do Senhor. Se tu está guardando a palavra, onde tu for, tu fala quem tu és. Você onde chega não precisa você se apresentar. Porque vem um na tua frente e apresenta quem você é. Aquele que tem compromisso com Deus, ele não precisa falar, prazer, eu sou pastora Rosângela. Quando ela chega, o maior do que ela está na frente dele, fala, essa aí é ungida minha. É assim que o povo tem que te ver na escola, no trabalho, na faculdade, na academia, aonde você for, tem que ir o maior na tua frente. É Ele quem diz quem eu sou. É Ele que diz quem você é. Não precisa você me pedir uma carta de recomendação falando quem tu é. Quem vai te recomendar e vai revelar quem tu é Ele. Mas só consegue entender aquele que está com a visão espiritual. E a igreja de Filadélfia, ela tinha uma visão espiritual. Quando algum daqueles que é mundano entrava dentro da igreja para querer brincar, aqueles que a própria Bíblia no versículo 3 fala que se davam como judeus, mas não era, sabe o que a Bíblia está dizendo? Abre o teu olho, porque o da sinagoga de Satanás anda vestido igual crente, profetiza igual crente, revela igual crente, anda igual crente, mas não são judeus. Sabe o que Jesus está falando? Cuidado com aquele que tu está andando do teu lado. Ele se veste igual a você, ele fala igual a você, mas ele é da sinagoga de Satanás. É fim do tempo. Cuidado, tá? Sai até no pé, não critico ninguém, eu uso quando eu quero. Não leva ninguém para o céu. E nem ela vai dizer que tu é mais santo do que quem não usa. Você tem que ter a visão de Deus para saber se é judeia, se é judeu ou se é da sinagoga. Meu Deus. Tá? Não vai olhando pela aparência, é bonitinho, fala legal, é meu, cuidado. É bonitinho, profetiza no nome de Jesus. Até o diabo também, se deixar, profetiza. Guarda a palavra. Quem guarda a palavra não se engana. Quem guarda a palavra não fica escarnecido. Quem guarda a palavra não espera profeta vir falar que ou é ou que não é. Quem guarda a palavra tem discernimento. Quem guarda a palavra, quando abre a boca, sabe quem é.
crente que não guarda a palavra aqui, andar, pastora, é diferente do que guardar. Se a senhora não guardasse, isso aqui não teria durado 6 anos. Porque foram muitas críticas, né? Quantas críticas? Isso aqui era barro, tudo de tapete. Uma coisa horrível que era mesmo, pastora, não era? Era chamado como candomblé, casa de macumba. É lá que tem os dois macumbeiros, lembra disso? É lá que a gente chegava limpo, saía daqui podre de barro. Mas se a senhora não tivesse guardado a palavra, não chegaria a 6 anos. Se ela não tivesse guardado a arca da aliança, que é a presença, se ela não tivesse guardado um concerto com Deus, não chegaria a 6 anos. Quantas igrejas, quantas portas, fala assim, ó, foi Deus que mandou eu abrir. Não é assim que eles falam? Não dura muito tempo. Porque a palha, se tu pegar um bocado de palha, colocar aqui sobre o altar e você riscar o fósforo nela, vai pegar fogo. Vai fazer fumaça. Vai fazer barulho de palha se queimando. Mas ela não vai durar muitas horas e ela vai apagar e vai virar cinza. E quando ela tornar cinza, se você ligar o ventilador, ela vai sair voando. E outra coisa, você não consegue juntar nunca mais. E se tua porta estiver aberta, suja tudo. Jesus, sabe o que o Senhor está falando? Isso aqui é revelação de Deus. Sabe o que o Senhor está falando? Tem porta que está sendo aberta que não foi eu que abri. Por enquanto está tendo fogo, está tendo fumaça, está tendo barulho, está tendo tudo. Mas quando eu apagar o fogo, que eu soprar o vento, vai ser muito sujo por aí. Aí sabe o que vai ter que fazer? Procurar Filadélfia. E eu oro, missionária, para que Filadélfia já tenha subido, né? Porque o Senhor falou que guardaria ela desse tempo. Eu espero que nós, aqui, todos que estão aqui, que pertencem à igreja de Filadélfia, nós já venha estar bem longe, já tenha provado do arrebatamento. Sabe por que o Senhor prometeu para ela: te livrarei do dia da tribulação. Onde muitas portas que têm sido abertas pelo homem, onde muita porta tem sido aberta pelo diabo. Eu não tenho medo de falar isso, porque o diabo é enganador. A Bíblia me dá 3 fatos dele: ele vem para matar, roubar e destruir. E o alvo dele é destruir a igreja que o Senhor abriu. Mas a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Diabo não fecha, macumba não fecha, feitiçaria não fecha, olho grande não fecha, homem nenhum fecha as portas da igreja de Filadélfia e de Esmirna. Pode não ter membro, pode não ter nada, pode não ter um aparelho de som bom, pode não ter uma boa pregadora, um bom levita, mas a porta que o Senhor abre, homem não fecha. Não fecha. Fica triste não, irmão. Tua igreja está passando por prova, minha também. Mas a porta que Deus abre, ele não fecha. Tua igreja está passando por vento. O povo, não é você não, o povo não quer nada com Jesus. Fica tranquilo, tu tem pouca força, mas tu é capaz. Jesus falou: Filadélfia, eu tenho algo para dizer, você tem pouca força. Jesus estava falando: vocês são poucos membros, são pouco em números, mas enquanto vocês estão sendo pouco, tá bom, porque eu vejo santidade. Enquanto você está sendo pouco, tá bom, eu vejo união. Enquanto você está sendo pouco, tá bom, eu vejo comunhão. Enquanto você está sendo pouco, tá bom, eu vejo jejum, eu vejo oração, eu vejo sacrifício. Enquanto você tem a força, é melhor ainda, porque aí a força não vem do homem, a força vem do céu, a força vem de Deus. A igreja que Deus vê com pouca força, aí que ele derrama a graça. Jesus falou assim: vocês têm poucas forças, mas eu glorifico ao Pai. Por você ter pouca força, você vai sempre estar de joelho no altar de Deus. Você tem pouca força, você nunca vai parar de orar, porque o crente, quando ele se sente fraco, é aí que ele ora mais, é aí que ele jejua mais, é aí que ele busca a presença de Deus. Deixa eu falando, vocês são pouco em números, mas vocês são grandes em fé, em poder, em união, em amor, em graça. Que é melhor do que isso? Riqueza não simboliza a presença de Deus. Laodiceia era rica, mas botou Jesus para fora. Laodiceia tinha tudo o que precisava,
mas não tinha a presença de Deus. Não adianta você falar que é bom, não adianta você ter um olhar material, se dentro da casa não tiver a presença de Deus. Filadélfia tinha a presença de Deus. Permaneça com o pouco que você tem. Permaneça com a capacidade que você tem. Não tenta ir além daquilo que você pode fazer. Seja dependente de Deus. Igreja, você é igreja. Eu sou igreja, você. Não é esse templo que está lindo e maravilhoso para nos acomodar. Você é igreja. Deixa sempre Deus olhar para você e falar assim: você tem pouca força. Deixa sempre Deus olhar para dentro de você e achar que você tem pouca força. Porque toda vez que Ele olhar para dentro de mim, para dentro de você e falar assim: ela tem pouca força, Ele vai falar assim: ele é dependente de mim. Ela é dependente de mim. Porque a Bíblia diz que aquele que muito se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Deus pegou as igrejas que tinha muito e falou: fica aí com a tua riqueza, fica aí com teus deuses. E pegou aquelas que não tinha nada e colocou e falou assim: ó, eu pus a porta aberta. De 7 cartas, só foram aprovadas 2. E se porventura nessa noite tiver alguém que não está enquadrado nessa palavra, porque isso não é pecado, a Bíblia fala que Deus corrige quem Ele ama. Se Deus tiver alguma queixa contra a tua vida hoje, desça a olaria e fala para Ele: Senhor, eu não quero mais ser igreja reprovada, eu quero ser Filadélfia, eu quero ter pouca força, eu quero ser dependente de Ti. Querido, deixa Deus controlar a tua vida, deixa Deus controlar a tua igreja, deixa que Deus controla. Deixa Ele fazer. Luta com as armas que Deus te der. Se a pastora fosse lutar com arma que muitos queriam e gostariam de dar para ela aqui nesse lugar, hoje essa porta não estaria aberta. Se ela fosse lutar da maneira que o povo achava que ela tinha que lutar, a porta não teria sido aberta. Se ela, pastora, tivesse feito a vontade que um homem, eu nunca vi uma pastora solteira. Se tu fosse lutar com as armas que o povo queria empurrar por cima da senhora, de repente essa porta estaria fechada. Mas ela lutou com as armas que ela tinha. Qual foi essa arma, irmão? Jejum, oração, regada de lágrimas. Jejum, oração e as promessas sendo regadas com lágrimas. Intertempo que a lágrima faltava. Intertempo que tinha que abrir por abrir. Intertempo que olhar para esse banco e falar: Senhor, por quê? Jesus, por quê? E Jesus só falar: somente confia. Somente confia porque eu estou no negócio. Somente creia porque eu estou no negócio. E ela tem que usar as armas que ela tinha. Boca no pó e joelho no chão. Isso faz a diferença, amém? Isso faz a diferença da igreja. Aleluia. Tem Filadélfia, se coloque de pé na presença do Senhor. Seja pequeno, mas seja obediente. Tenha pouca força, mas não perca a tua dignidade com Deus, amém? Aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus.